Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá, hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do Evangelho de São João, que nos diz assim: Festa dos Tabernáculos. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: Parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhe Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isto, permaneceu na Galiléia. Mas quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-no os judeus durante a festa e perguntavam: Onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: É um homem de bem. Outros, porém, diziam: Não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente, com medo dos judeus. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: Este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu-lhe o povo: Tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus: Fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não é de Moisés, mas dos patriarcas.
e até no sábado circuncidais um homem. Se um homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vós indignais comigo, que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ei-lo que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde será. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagre do que este faz? Os fariseus ouviram esse murmúrio que circulava entre o povo a respeito de Jesus. Então, de acordo com eles, os príncipes dos sacerdotes enviaram guardas para prendê-lo. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e então vou para aquele que me enviou. Buscar-me-ei sem me achar, nem podereis ir para onde estou. Os judeus perguntavam entre si: para onde irá ele, que o não possais achar? Porventura, irá para o meio dos judeus, dispersos entre os gregos, para tornar-se o doutor dos estrangeiros? Que significam essas palavras que nos disse: buscar-me-eis sem me achar, e onde estou, para lá não podereis ir? No último dia, que é o principal dia da festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isso referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns daquela multidão diziam: este é realmente o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros protestavam: é acaso da Galileia que há de vir o Cristo? Não diz a Escritura: o Cristo há de vir da família de Davi e da aldeia de Belém, onde vivia Davi? Houve, por isso, divisão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos. Voltaram os guardas para junto dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: jamais homem algum falou como este homem. Replicaram-lhe os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Há acaso alguém dentre as autoridades ou fariseus que acreditou nele? Esta multidão que não conhece a lei é amaldiçoada. Replicou-lhes Nicodemos:
um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de o ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galiléia não saiu profeta. E voltaram, cada um para a sua casa. Então, vamos agora para as promessas, ordens, princípio eterno desse capítulo 7 do Evangelho de São João. Então, como promessa, eu encontrei aqui: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Então, Jesus nos oferece aqui, nos promete aqui, que se alguém acreditar no seu nome, se alguém crer nele e segui-lo, do seu interior manarão rios de água viva. E essa água viva é a graça do Espírito Santo que ele mesmo nos dá e que em nós vai se tornar um rio de água viva que transbordará para o mundo. A ordem que tem aqui é: não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Então, o Senhor está nos dando essa ordem também, como deu aos judeus naquele dia, nessa passagem. Então, ele diz para nós também: não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Muitas vezes, andamos julgando os nossos irmãos sem conhecer a verdade que existe nele. Um princípio eterno que eu encontrei aqui foi: disse-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então Jesus falava ali que a sua doutrina vinha do Pai, que o enviou, para que ele pudesse salvar a humanidade, para que ele pudesse resgatar a humanidade. Mas ele não falava por ele mesmo, ele falava as coisas que o Pai o havia ensinado. Então, como aplicar essa palavra em nossa vida? Então, eu coloquei assim: corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Como está lá no Atos dos Apóstolos 16:31, quando Paulo e Silas tiveram a oportunidade de sair do cárcere, né? Pois as portas se abriram, mas eles não fugiram, e o carcereiro perguntou para ele: que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a sua família. Então, se a gente acreditar em Jesus Cristo, será salvo nós, né? E toda a nossa família. Aquele que crê e todos os seus será salvo. Acreditar em Jesus Cristo e seguir os seus mandamentos, seguir a sua palavra, segui-lo. Será salvo tu e toda a sua casa e toda a sua família. A mensagem que eu coloquei aqui, coloquei assim: o que significa crer em Jesus Cristo hoje? Sua vida, sua pessoa e seu estilo de viver ainda nos dizem alguma coisa? Então, são perguntas, né, que a gente tem que responder em nosso coração. Cada um vai fazer essa pergunta e responder no seu coração, né? O que significa crer em Jesus Cristo hoje, na sua vida? Sua vida, sua pessoa e seu estilo de viver ainda nos dizem alguma coisa? Há mais de 2000 anos, das primeiras comunidades que com ele viveram, somos instigados a interrogar nossa fé em Jesus Cristo. Então, nós precisamos interrogar nossa fé em Jesus Cristo no dia de hoje. Então, crer em Jesus Cristo significa, antes de tudo, aderir ao próprio Deus, entregando-se a Ele. Crer significa verdades que vão marcar a nossa vida, que vão transformá-la, que vão mudar nosso comportamento. Então é isso, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Isso está lá em Romanos 10:4. Porque Cristo é o fim da lei para justificar
todo aquele que crê. E Jesus, nesse capítulo, nos fala da fonte de água viva, como já havia citado lá atrás, no capítulo 4, 13 e 14, ele tinha citado sobre a água viva, essa água viva que jorra e que a gente precisa ter em nós. Então, a água viva é o Espírito Santo. Essa água viva é a graça do Espírito Santo, que ao buscarmos Jesus, jorrará do nosso interior. O Espírito Santo distribui essa graça conforme Ele quer. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Busquemos sempre Jesus Cristo, Senhor e Autor da vida. É Ele que nos dará esta água viva. É Ele que soprará em nós o Espírito Santo, que jorrará em nós como uma água viva, que sai vida para outras pessoas. É isso que precisamos buscar na nossa vida, seguir Jesus Cristo verdadeiramente. Muitas vezes damos importância a muitas coisas e não damos importância às coisas que realmente são necessárias, às verdades que são necessárias para a nossa vida, para o nosso viver. E a vida vai passando e vão enchendo a nossa vida de muitas coisas, porque hoje em dia está tudo muito veloz, a tecnologia está muito avançada e nós vamos nos envolvendo com isso tudo e esquecendo do autor da nossa vida, que é Jesus Cristo, e daquilo que Ele pode trazer para a nossa vida, que é a vida eterna. Então, que hoje possamos clamar essa presença do Espírito Santo em nós. Senhor, dai-nos esta água viva que jorra para a vida eterna, que brota do nosso interior, como o Senhor mesmo diz. Sopra em nós, Jesus. Sopra em nós o seu Espírito, para que a gente possa se encher do teu Espírito Santo e transbordar, como Nossa Senhora se encheu do Espírito Santo e transbordou para toda a humanidade. Hoje queremos clamar a tua presença, Jesus, clamar a presença do teu Espírito. Enche-nos, Jesus. Dai-nos esta água viva para que do nosso interior possa jorrar rios de água viva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.